Mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você sabe que estamos abordando um tema bem interessante, falando sobre a lei de destruição. A destruição é uma lei e muitos de nós nem imaginavam isso, não é verdade? Já estamos abordando esse tema em outros programas, você pode acessá-los. Lembrando que toda essa questão da destruição, disso tudo, sempre nós tiramos experiências positivas, sempre avançamos em termos morais e intelectuais, porque tudo isso nos testa, faz com que nos coloca à prova, e é muito importante quando nós sabemos lidar com uma situação como essas e fazer com que ela dê frutos positivos, não é? Então, assista os programas anteriores, é um tema bem bacana. Hoje nós daremos continuidade. Pegue seu livro, seu caderno. Eu sou Solange Sauan Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange disse, estamos aprendendo muito com uma lei que a princípio parece ser uma coisa ruim, não é mesmo? Você que está em casa está sempre preocupado com alguma coisa que possa estragar, alguma coisa que não funcione, uma pessoa que desaparece do mundo dos vivos, dos encarnados, que esteja doente, tudo aquilo que significa a ruptura, nós encaramos muitas vezes como um problema. Porém, vamos aprender, como já estamos aprendendo, que a lei de destruição ela é uma das leis do universo e que não tem senão essa atmosfera, porque as pessoas ficam preocupadas com as perdas materiais, com o imediatismo daquilo que agora não vai mais poder acontecer, que é o teor da resposta que os Espíritos nos dão na questão 737, que falou dos flagelos destruidores, que nós já vimos nos programas anteriores. A partir do programa de hoje, nós dando continuidade a essa mesma temática da lei de destruição, nós entraremos num subtítulo muito interessante, que é o da guerra, as guerras. Kardec faz perguntas a respeito deste fenômeno, vamos dizer assim, né? Um fenômeno social que está desde que o homem é homem, na sua história ou na pré-história, marcando a disputa entre as partes, os clãs, as tribos, as nações, de diversas formas. Então, a guerra estará também contida nessa lei de destruição. Vamos pensar sobre isso no programa de hoje. E também vamos dar início no programa de hoje a outro tema, que é o homicídio. Mas, antes de a gente começar, a Solange vai pôr para a gente ver aquele primeiro slide onde nós temos algumas referências de imagem, só para contextualizar o nosso assunto. Vamos lá, então. Como vocês já observaram nos programas anteriores, nós temos várias cenas que nos remetem a essa destruição. Seja uma destruição que tem por causa a natureza, né? Como nós estamos vendo ali, o fogo, nós estamos vendo o vento, os tufões, furacões, maremotos, erupções, tudo isso são causas naturais. Mas nós vamos ver também que existe a lei de destruição com as causas não naturais, não é? Com causas em que o homem muitas vezes provoca essa destruição. Então aqui nós podemos observar em cada uma dessas imagens, e são imagens impressionantes, principalmente aquela do tsunami, onde você vê os carros sendo levados pelas águas e ali a água invadindo, né, a estrada. Então é algo que realmente é bem impactante, né? Mas que isso acontece em toda parte, não é exclusiva de uma única região, isso periodicamente se sucede. Isso vai para todos os continentes e em cada continente uma característica ou um evento telúrico, um evento geológico, um evento climático, fazendo com que essas coisas venham tocando a inteligência humana no aspecto de ela buscar, primeiro, uma maneira de defender-se a esse respeito e, segundo, uma explicação do porquê isso acontece. Agora, vamos iniciar, como a Solange disse,
o tema que liga a destruição à ação do ser humano. Vamos chamar assim, né? Ela disse, mas isso é da natureza. Também eu acredito que na natureza imperfeita do ser humano, essa postura diante dos obstáculos em que cada um procura tomar do outro para si, é da natureza inferior do nosso ser humano, do ser humano que está buscando evoluir, mas não sabe às vezes como, ou está querendo caminhos mais fáceis. Então, nós vamos ver no primeiro slide de hoje, esse tema sendo introduzido pela pergunta de Kardec, a pergunta 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Bem, Kardec está colocando aos espíritos essa questão. O homem indo à guerra, ele vai fazer a guerra por qual motivo? Qual é a causa? Por que o homem vai buscar atacar, ou tomar, ou conquistar, ou conseguir para si, tirando de alguém? Qual é a causa disto? E a resposta dos espíritos é uma resposta muito importante que nós vamos acompanhar na leitura da Solange. Vamos lá, Solange? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Bem, já nessa primeira frase nós já temos algumas coisas importantes para comentar. Nós temos, como dizia Santo Agostinho, o homem é um anjo montado num porco. Ele fazia essa referência à nossa condição de seres espirituais vivendo em um corpo físico. Então, nós temos essas duas naturezas, né? A natureza espiritual e a natureza animal. A natureza animal é aquela que nos exige as ações para a sobrevivência, para a proteção, para a defesa pessoal ou da nossa área de influência. E tudo isso faz parte daquilo que nós conhecemos na doutrina espírita e na ciência como um instinto. Instinto de conservação, de preservação, instinto de defesa. E isto é da natureza animal, é do ser que está dotado de um corpo físico, que, como nós já vimos nos programas anteriores, possui esse instinto que é quase automático para uma manutenção daquilo que é fundamental, da vida, para que ele, como espírito, possa evoluir ao enfrentar esses obstáculos. Então a natureza animal é aquela que nos faz ficar cansados, querer dormir, querer lutar, querer conquistar, precisar comer, buscar conforto, aquilo que nos causa um impacto positivo no nosso organismo e que se transfere pelas exigências químicas ou bioquímicas para que o espírito que está administrando este corpo arrume um jeito de diminuir esse incômodo. Ninguém pode negar que uma dor de cabeça deixa o espírito muito agitado. Uma dor de dente, uma dor de ouvido pode causar um desajuste de equilíbrio emocional. E é natural que seja assim, porque o corpo está sinalizando algo. Então, uma vez que nós entendemos que nós estamos vivendo em uma conjunção de dois elementos principais, o elemento espiritual e o elemento material, nós já vemos que a resposta inicial dos espíritos nessa questão é exatamente no sentido de, quando o homem está buscando fazer valer os seus pendores instintivos da sua natureza animal, ele se atira a todo tipo de conduta que seja agressiva, que é justamente aquilo que vai satisfazer as necessidades do corpo, as ambições ou as necessidades que o corpo vai produzir para refletir sobre o espírito. E uma vez que o indivíduo espiritual que habita esse corpo não tenha parâmetros morais para medir até que ponto essa realidade deve ser obedecida, muitas vezes é o corpo quem dá a regra para que o espírito só sossegue quando ele já tiver conquistado tudo aquilo que ele sonha. Por uma ambição nascida da nossa vivência material.
Então, essa primeira frase já nos indica um raciocínio bastante complexo e bastante completo em relação à causa que faz com que o homem vá à guerra. Mas a gente vai continuar aí, se a Solange quiser comentar alguma coisa até aqui. Não, eu acho que tá bem claro, porque essa questão da natureza animal prevalecendo sobre a natureza espiritual. Quer dizer, existe a natureza espiritual em todos nós, mas nesse período, né, nesses momentos em que o homem se deixa levar por essa natureza animal, então ele vai em busca dessa satisfação, daquilo que ele precisa, daquilo que ele deseja, daquilo que vai aplacar, né, vamos dizer assim, as paixões que ele tem. Então ele vai em busca disso, justamente porque ele é mais primitivo. E a resposta de Kardec segue aqui trazendo esse exemplo. Vamos comigo aqui. Olha, no estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. Então, aquilo que nós vemos hoje como uma barbárie, como algo tão assim animal, para eles, no período, nesse estado de barbárie, eles não têm essa noção. Isso é algo que é do cotidiano, é do dia a dia. Você brigar, você batalhar, você matar, você conquistar aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. E nós temos nesse aspecto, Solange, um paralelo. Pode vir para nós aqui, por favor? Nós temos um paralelo muito importante. Quando você observa como que as clãs, os grupos animais se organizam, você percebe que sempre existe a predominância do mais forte sobre os seus concorrentes. É da seleção natural. Então você observa, por exemplo, que os animais mais robustos e mais vigorosos, eles tomam conta de todo o rebanho feminino, de todo o rebanho de fêmeas, porque seus genes serão mais adequados para serem multiplicados através da procriação. Então, a natureza animal, a força bruta, é uma coisa que seleciona os melhores em detrimento daqueles que não são tão vigorosos. E acontece que quando chega a idade, o mais novo tem que desbancar o mais velho. Ele tem que botar o mais velho para correr. E é assim ele assume o bando, ele assume a liderança. Então você observa que os espíritos estão explicando que no tempo da barbárie, quando não havia ainda noções morais mais profundas, o homem era tangido pela mesma circunstância de imposição do mais forte sobre os demais. Então você vê que ainda estamos sob o império do instinto do mais forte, da seleção natural, o mais potente. Por isso que ele dá os espíritos superiores dão essa resposta, que a gente vai continuar agora com a Solange na leitura. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando necessária, sabe aliá-la à humanidade, ou seja, a guerra. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando necessária, sabe aliá-la à humanidade. Nós vemos então que quando há o progresso moral, o progresso de valores, o progresso da intelectualidade que compreende pela dor que a guerra não é boa para ninguém, o homem então começa a buscar outros caminhos, negociação, trocas, uma atividade menos agressiva, compreendendo as necessidades de todo mundo. E isso nós vamos vendo à medida que a humanidade vai ganhando esse patamar moralizador de valores, de princípios, em que você percebe que do outro lado da fronteira há pessoas que também têm sangue como o seu, que também têm vidas e famílias como a sua, e que não será bom, tanto você quanto a outra parte, perderem tudo isso por causa de uma discussão, por causa de uma bobagem, que pode ser resolvida de outro modo. Então você vê que o avanço moral faz com que os homens procurem diminuir as zonas de atrito, as tolices, as ambições, aquilo que, como grupos, eles estavam antes se permitindo fazer. E quando é necessário, olha só que os espíritos não descartam que em determinados momentos a guerra acabe sendo necessária. Quando é necessária a guerra, o homem já um pouco melhorado, ele sabe aliar isto à humanidade. Ou seja,
a maneira de agressão. É verdade que às vezes as partes não cumprem, mas existe já tratados que banem determinados tipos de armas do conflito pessoal por causa dos efeitos danosos, desumanos de determinados tipos de munição e outras técnicas que na Segunda Guerra Mundial demarcaram bem esse parâmetro do sofrimento desnecessário. Existem então tratados diplomáticos, tratados que as nações aceitam como meio de diminuir a desumanidade num conflito. É certo, como eu já disse, que na hora da briga, né, na hora da confusão, as pessoas às vezes são levadas, na medida em que começam a perder as suas vantagens diante de um inimigo mais forte, elas são levadas a banir essas regras, porque elas não querem entregar a sua autonomia a outros povos. Mas já existe preocupação em diminuir estes conflitos. E as associações coletivas, quando são honestas, quando são verdadeiramente instrumentos da justiça e da paz coletiva, elas se preocupam em resolver estas questões de uma maneira menos atritante, menos agressiva, fazendo com que as partes sentem para negociar tratados de fronteiras, tratados de mútua renúncia a determinadas ambições, em benefício de todos os demais, né? Então, a gente vê que a diminuição da guerra está atrelada ao aumento da prevalência do espírito sobre a matéria. E isso não se dá apenas em termos de países, isso se dá em termos de pessoas. As pessoas que se deixam levar pelo aspecto animal, dos seus instintos, elas são facilmente endereçadas a resolver os problemas na questão do grito, da agressão, do soco, do tiro. Enquanto que, quando o ser humano se espiritualiza, ele começa a procurar outros caminhos para resolver as diferenças, sejam diferenças materiais, emocionais, sejam diferenças de opinião, com o objetivo de não causar esse impacto agressivo que uma agressão física produz, certo? Solange? É isso, eu lembrei das armas biológicas que foram utilizadas, acho que na Segunda Guerra, em algumas localidades, e aí nós vimos que existem esses tratados que realmente ajudam, né, que fazem com que, através de acordos, os países não utilizem de meios tão cruéis assim. E o que é algo que é muito positivo. Aí nós já vemos que existe uma preocupação, algo voltado, como disse aqui os espíritos, à humanidade, a você não ser tão cruel e não fazer com que as pessoas sofram à toa, né? Porque numa guerra sempre existe o sofrimento, mas você pode, de uma certa forma, conter isso, não exacerbar na crueldade, não é? Então isso é importante, esses tratados estão aí para isso. E uma outra coisa... Fala, sim. Pode falar. Não, tudo bem, eu não estou lembrando agora, mas se eu me lembrar a gente vai conversando, que me veio uma outra ideia, mas tudo bem, vamos em frente? Vamos lá. Nós temos outra pergunta seguinte, então. Isso, pergunta 743, Kardec fala o seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Bem, o ser humano ele é feito de animalidade, espiritualidade. Nós já vimos que a predominância da espiritualidade sobre a animalidade diminui o impulso agressivo. E Kardec então quer perguntar aos espíritos exatamente isso. Vai chegar um momento em que a predominância do instinto, da parte animal, né? Da natureza animal sobre o homem vai impedir. Essa predominância vai deixar de atuar de tal forma que a guerra já não seja mais necessária, a guerra desaparecerá? É a pergunta. Vamos ver o que os espíritos respondem? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Bem, aí a gente já vê outro conceito, outros conceitos importantes. Os homens compreenderem a justiça. A justiça é algo que nós também desenvolvemos o senso de equilíbrio,
de correção, de contraposição, de balanceamento, para igualar os que são iguais e desigualar os que são desiguais. E, além de compreenderem a justiça, eles praticarem a lei de Deus. Agora, é importante que, para chegarmos a essa prática da lei de Deus, que nós entendamos de que Deus se está falando. Porque também há o problema religioso, para o qual, muitas vezes, pessoas acham que o Deus deles permite coisas que o Deus do outro não permite. Então, chegar ao entendimento profundo e harmônico do que é a lei de Deus também é uma questão cultural. Enquanto as culturas se hostilizarem, enquanto não houver um amadurecimento dos espíritos que fazem parte desses grupos, essa lei de Deus para uns vai estar escrito na Torá, para outros vai estar escrito no Alcorão, para outros vai estar escrito no Velho Testamento, outros vai estar escrito no Novo Testamento, outros não vai estar escrito em lugar nenhum, vai estar escrito na natureza. Então, qual será a lei de Deus que vai prevalecer? Obviamente que em todos estes caminhos religiosos existem fundamentos, existem leis básicas, como, por exemplo, o respeito à vida, o respeito à integridade humana, o direito das pessoas de poderem desenvolver-se, terem alimento, terem agasalho. São os princípios básicos, inclusive, da Carta dos Direitos dos Homens, né? A Carta dos Direitos Humanos, que também foi firmada. É um documento muito bonito, que garante vamos dizer, uma proposta de princípios que norteia essa busca. Então, a lei divina, que é considerada como a base de todas as coisas, precisa ser compreendida por todos os povos. E quando isso acontecer, já não haverá mais entre eles essas disputas que contrariam essa lei e contrariam a justiça. E, nesse caso, quando todos estiverem entendendo não é que todos terão a mesma religião, é que cada povo terá a sua crença, o seu modo, o seu ritualismo próprio, porém, estes ritualismos de todas as crenças não ferirão os princípios mais elevados da maneira de respeitar a legislação suprema. E aí as pessoas se verão como irmãs, como irmãos. Então, é um fator bastante importante. E eu me recordo, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, é que eu estava pensando que como nós estamos longe ainda disso, porque mesmo hoje nós vemos grupos que querem a guerra e grupos que não querem a guerra. E geralmente os grupos que querem a guerra, eles desejam isso porque existem muitos interesses por trás, interesses econômicos, interesses políticos, de ganho de poder, de manutenção do poder. Então nós estamos vivendo isso hoje na Terra. Nós não podemos esquecer que parece que ainda estamos no tempo da barbárie, apesar de termos telefone celular, de termos satélites, de termos todas essas regalias da tecnologia, nós parece que ainda estamos perto da crueldade, daquele momento, né, em que a humanidade estava buscando pegar essas armas, pegar esses desenvolvimentos para explorar o seu semelhante. Agora, é importante pensar no seguinte: na Revista Espírita, que Kardec publicou durante sua vida, nós temos algumas reflexões sobre como é a vida no planeta Júpiter. E em algumas das mensagens que chegam através de médiuns, de entidades que habitam o planeta Júpiter, nós encontramos a informação, por exemplo, de que em Júpiter, que é o planeta, segundo os espíritos, mais avançado do sistema solar, do nosso sisteminha solar, Júpiter é um mundo onde ainda nele existem 5 grupos civilizatórios diferentes. 5. Não é um mundo onde só existe uma única nação, um único grupo. Existem lá 5 agrupamentos evoluídos, porém não estão contidos numa única forma de expressão. Agora, naturalmente, que entre os 5 você encontrará alguns que estão mais avançados em tecnologia, outros em outro padrão de compreensão filosófica, mas eles vivem em harmonia.
Nenhum procura explorar o outro. Nenhum se acha maior que o outro. Todos eles se intercambiam, eles têm maneiras de convivência pacíficas. Mas ainda assim, são grupos distintos entre eles. E isso é da natureza humana, porque o universo, nós vamos ver, como vamos estudando lá no Evangelho, no capítulo 3º, todos os mundos que possuem, a humanidade, diz lá o capítulo 3º, ela é composta por todos os seres racionais que habitam os diversos mundos do universo. Então, o ser humano é aquele que tem o raciocínio e que está habitando todos os mundos habitáveis do universo. Não é só aquele que está na Terra. É interessante isso, porque a gente tem essa ideia fixa de que o humano é como nós. Mas não, quando você olha o Evangelho, como disse o André, o ser humano é aquele que tem o raciocínio e que permeia, está em todo o universo. E não necessariamente que eles tenham a mesma forma que a nossa. Aliás, ao contrário. Cada grupo, cada planeta e os espíritos que vivem nesses planetas, eles vão ter uma configuração física ou material, quando for o caso, compatíveis com o local onde eles estarão vivendo. Então, muito provavelmente, nós vamos encontrar seres humanos com uma roupagem material, uma roupagem diversa da nossa. E é interessante vermos isso no Livro dos Espíritos, num livro que é de 1857. Já se falava disso, já se cogitava essa ideia, já tinha essa ideia ampla dessa humanidade que ela está em todo o universo, espalhada em diversos planetas. Você está procurando, né, André? Eu estou procurando aqui a frase que no capítulo 3º nós encontramos essa informação. É muito interessante. E quando a gente fala disso enquanto ele procura, eu me lembro muito da cena do filme. Já. Achou? Fala. Não, é que eu ia só comentar da cena do filme, do Guerra nas Estrelas. É preciso considerar, diz o parágrafo 6º do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Todos os seres dotados de razão, usando o raciocínio, tendo a capacidade de inteligir, de criar conclusões a respeito das intelecções feitas. Isso significa um ser racional. E este ser que está nessa condição é considerado um ser humano. Então, na Terra, aquilo que nós chamamos de humanidade é apenas um fragmento, uma pequena fração, porque seres humanos são considerados todos aqueles dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Podem ter formas um pouco diferentes, podem ter estruturas físicas discrepantes da nossa, mas se estiverem raciocínio, se estiverem condições racionais, são parte da humanidade. Então, naturalmente, essa situação em Júpiter está refletindo esse caráter, né? São grupos civilizatórios que pensam, todos eles racionalmente, já conquistaram um nível evolutivo que podem estar vivendo num planeta como Júpiter, porém tem suas peculiaridades. E só para a gente eu me lembrei que existe um projeto que se chama Disclosure, que é revelar, né? O disclosure seria algo que você está tirando o véu, você está revelando. E esse projeto Disclosure traz muitas entrevistas com militares americanos, pessoas de alto gabarito nos Estados Unidos e até no mundo, que tiveram já contato com seres extraterrestres, já viram, já contactaram. Então isso que parece que para nós é algo tão assim absurdo ou fora do normal, não. Isso já está acontecendo há alguns anos, só que está sendo encoberto. E nós vamos ver futuramente, acredito que em breve tempo, nós vamos conseguir ter acesso a essas informações e essas comprovações desses seres que já estão por aí, inclusive visitando a Terra.
Agora nós vamos para a pergunta seguinte, porque ela também é interessante. Você vai ver Kardec na pergunta 744 na tela. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Bem, é uma pergunta que Kardec está fazendo, certo? Porém, como nós já aprendemos coisas anteriormente em relação ao que os espíritos respondem, nós não estaremos comungando dessa guerra necessária, que Deus tornou a guerra necessária. Kardec perguntou assim. Porém, nós já aprendemos que Deus dá ao ser humano a possibilidade de ele se desenvolver. E ele poderá, com essa possibilidade, escolher caminhos. Então, a guerra é um dos caminhos que os homens escolhem. Não são todos, não são seres iguais. Porém, essa opção é da liberdade do espírito. Não é que Deus criou e disse, agora vocês vão ter que guerrear, agora vocês vão brigar. Não, é como você na sua casa. Você às vezes tem 2 filhos, você os cria com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com os mesmos recursos, você procura ser justo com ambos, e isso não impede que eles briguem, não é mesmo? Isso não impede que um bata no outro, que o outro fustigue o primeiro e criem aquelas celeumas, que um grite com o outro, que um estrague o brinquedo do outro por raiva. Por que eles estão fazendo isso? Foi você que mandou? Não. É que você deu a eles condições e aí eles vão viver nessas condições de acordo com as inclinações que eles possuem. Então, compreendamos a pergunta de Kardec dentro desse contexto. Kardec está explorando o que os espíritos já nos explicaram com esta visão de que, todo mundo vai ter que brigar. Será que é assim? Porém, nós já aprendemos que, na verdade, nós temos as leis do universo que nos garantem a liberdade. E por que então que nós podemos brigar? Certo? Qual é a motivação? O porquê faz com que... Deus seria vamos dizer assim, cumpridor das suas próprias leis, se ao um pular no pescoço do outro, Deus se metesse no meio da briga e falasse, não pode bater no meu irmão, no meu filhinho, eu também gosto dele. Será que seria essa a liberdade que o Senhor concede a todos, com as consequências das atitudes garantidas àqueles que as adotem? Então vamos voltar à pergunta e agora vamos ver na sequência a resposta que os espíritos dão. Vamos lá, Solange, a pergunta. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Vamos ver a resposta. A liberdade e o progresso. Ou seja, existem as leis, né? Quando você dá liberdade, você permite que o indivíduo faça com a liberdade o que ele deseja, o que ele entende. E isso vai gerar, com o passar do tempo, pelas experiências positivas e negativas, vai gerar o progresso. Porque uma vez que o indivíduo escolha um caminho que seja, a princípio, o belicoso, o guerreiro, e depois ele sofra as consequências disso, ele vai aprender que aquela não foi a melhor opção e ele estará buscando um progredir. Além do fato de que quando você põe a inteligência para desenvolver técnicas, tecnologias, para conseguir mais poder, você também está desenvolvendo as armas do progresso. Primeiro, para atuar contra alguém e depois para aprender como se beneficiar desses avanços. Nós vamos encontrar avanços muito significativos em todos os períodos belicosos, motivados, obviamente, por um desejo de superação, de armamento, de mais força, mas que depois conquistaram para o próprio indivíduo que criou condições de ele atuar de uma forma pacífica com as mesmas descobertas, certo? Agora, na mesma resposta, você viu o slide aí, nós temos já a pergunta 744A que Kardec faz aos espíritos. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Olha como Kardec ele é arguto. Ele põe o dedão lá. Vocês disseram que com a guerra o ser humano vai desenvolver a sua liberdade. Porém, o que a gente observa é que muitas nações invadem outras para fazer escravos.
para prender os seres e obrigá-los a fabricar tijolos, a fabricar as suas armas ou a prestar serviços submetidos, subjugados. Como se explica isso? Se o objetivo é produzir a liberdade, como é que nós encontramos ao longo da história humana todo um conjunto de atitudes escravagistas nascidas exatamente da guerra? Essa era a regra. A regra é que um povo vencido se tornava escravo do povo vencedor. Historicamente falando, desde da Babilônia, desde os antigos caldeus, todos eles sempre usaram esse princípio. O mais fraco, derrotado, se torna escravo do povo que o conquistou. É interessante a pergunta de Kardec, não é? Vamos então acompanhar a resposta dos espíritos. Vamos lá. Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Essa subjugação é uma subjugação momentânea, porque todos os povos vão ser reciclados e a própria história vai fazer com que as situações sejam modificadas. Então, aquilo que para nós é um processo escravagista, muitas vezes nós vamos encontrar que nos povos que foram submetidos estão reencarnados antigos doutores da violência, antigos perseguidores dos seus semelhantes, antigos soldados que viviam nas guerras para trucidar os seus irmãos e que depois, precisando reparar isto, precisando resgatar seus erros, são colocados em grupamentos civilizatórios que serão submetidos a um processo de subjugação ou de escravização. Eles receberão também aquilo que eles fizeram passar. Agora, naturalmente que todo esse sistema, nós vamos encontrar muitos países que depois de um período de tempo em que o povo conquistado permeou-se com o conquistador, as qualidades, as virtudes de ambos os povos se misturaram e o carinho ou as qualidades de um beneficiam as qualidades de outro e vice-versa. Então, como nós vimos, às vezes é necessário, para fazer avançar determinado grupo civilizatório, submetê-lo a uma situação de influência positiva, ainda que na condição de escravização, de um povo mais avançado. Vamos encontrar, por exemplo, tudo o que aconteceu no Oriente com a invasão de Alexandre da Macedônia para a conquista da Pérsia. Ele levou a cultura grega e tornou os estados ainda, os sátrapas da antiga Pérsia, tributários, receberam influências positivas, esclarecedoras, de uma cultura mais avançada e acabaram também se beneficiando com isso. E isso tornou o mundo mais rapidamente integrado pela língua grega do que pelas línguas regionais que havia naquelas regiões, naqueles grupamentos civilizatórios do Oriente. Então a gente vê que tudo isso tem uma finalidade positiva também, deixando que o homem faça segundo o seu critério. Ele vai aprender com ele e vai sofrer consequências. Ele também vai fazer com que as partes se melhorem com o passar do tempo. Por isso é que ele diz aqui que chega ao determinado instante para fazê-las evoluir mais depressa, né? Chegar a avançar mais rápido. Agora nós vamos para a pergunta 745 do Livro dos Espíritos. A Solange vai colocar na tela. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Nossa, isso aí está tão comum em toda a época, né? Você quer a guerra, então você vai e provoca um, depois provoca o outro, depois você vai, fustiga aqui, fustiga lá, porque você quer vender armas, você quer que a guerra te forneça o motivo para que eles te procurem e você ofereça um estilingue para um, uma faca para o outro, um arco e flecha para o outro, uma balaclava para outro, uma bomba, e assim você vai enchendo o seu bolso de dinheiro. O que pensar dessas pessoas que fomentam a guerra em seu proveito? Vamos ver a resposta. Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Aí a gente vê como é grave isto, né? Ah, mas é que eu não sei se ele vai pagar. Não precisamos saber. O universo sabe, cada um sabe o que fez.
Então aqueles que aparentemente estão achando que o iate está compensando o número de mortos que eles produziram nos outros países, agora vai ter que voltar para o outro lado e vai ter que se defrontar com cada morte que foi causada pela sua ambição. Isso não só na guerra, isso em tudo. Isso em investimentos, isso em exploração dos mais humildes, em todas as circunstâncias, o homem que, por sua ambição, produz vítimas, será responsável pelas vítimas que produziu e vai ter que reparar essa responsabilidade. Ok? Bem, aqui terminou a guerra. Nós vamos entrar, aproveitando o final do nosso programa, vamos entrar no tema do homicídio. O homicídio, aquilo que faz com que uma pessoa tire a vida de outra. Vamos lá, Solange? Isso aí, vamos lá. Pergunta 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Nós não temos dúvida a esse respeito, né? Eu tenho certeza que você também não tem. Bastando que você imagine que você vai ser vítima dele, né? Você acha que é legal, né? Você gostaria de receber isso na própria carne? Então, vamos acompanhar essa resposta dos espíritos na tela. Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Todos nós viemos ao mundo para fazer alguma coisa no bem e para melhorar o que somos. Quando alguém extrai pela sua atitude violenta esta oportunidade de uma outra pessoa, ceifando-lhe o corpo, já que a ambição às vezes, a raiva às vezes, ou a disputa pode possibilitar uma atitude agressiva dessa natureza, isso é uma infração à lei do universo, porque você vai impedir que aquele que está recuperando-se possa chegar a bom termo, ou aquele que veio realizar uma missão tenha tempo para cumpri-la. Isso é uma das responsabilidades que infringe a lei do universo quando o indivíduo ceifa a vida de outro. É muito importante que nós nos lembremos disso. Em qualquer circunstância em que você pense, se o fulano morrer vai ser melhor para todo mundo, deixa que Deus decida. Deus sabe o que vai ser melhor para todo mundo. E o que eu digo a você é, pensar assim não será bom para você. Será uma coisa ruim para o seu impulso, porque entidades podem estar por perto e dizer, você gosta de matar, né? Vamos lá, vamos dar um jeito de você matar alguém aí. Essa é uma situação bastante delicada para quem está na Terra evoluindo, ok? E por fim a gente tem a última pergunta de hoje, Solange, vamos ver? O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Ou seja, as diferentes formas de matar ou as causas de matar, elas são sempre iguais em culpa? Se Deus sabe que a regra é não matar, quando se mata todos são igualados na mesma vala, no mesmo critério? É a pergunta inteligente de Kardec. Vamos ver a resposta? Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Ou seja, quando acontece um homicídio, quando alguém tira a vida de outrem, mais importante do que o fato da morte é o que a pessoa queria fazer. O que ela desejava. Qual o motivo que levou-a a fazer isto? Uma pessoa que está num surto de comportamento desajustado e ela tira a vida de outra pessoa, terá essa atenuante, vamos dizer assim, na hora de ter que enfrentar o resultado de seus atos. Uma pessoa que está num estado crítico, com uma doença mental e que, por causa disso, ela tem uma atitude agressiva contra alguém e esse alguém morre, não pode ser apenada da mesma maneira que alguém que faz o plano, que faz a emboscada, que prende o indivíduo e que o mata friamente. Então é esse o critério. Deus é justo e ele vai observar não o fato em si, mas aquilo que, como nós vimos aqui na resposta, causou o fato, os motivos que levaram, a intenção que levou o indivíduo a praticar daquela forma, ok? E isso é muito importante, porque esse é um critério muito adequado para que nós entendamos uma justiça do universo, não baseada na linha rasa do que todo mundo que matou vai ter a mesma pena.
vai ter a mesma consequência, né, Solange? É isso mesmo, cada caso é um caso. E é isso que é bonito na justiça divina, que cada um de nós vai ser examinado pelos nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas vibrações, quais foram as nossas intenções. Então toda essa análise é feita para que a justiça seja realmente feita, justa e justa. Isso aí. É isso mesmo. Então, nós já estamos encerrando o nosso programa. Programa que vem, vamos dar continuidade ainda nesse tema, homicídio, e aguardamos vocês. A gente espera você no nosso próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijão. Espiritismo Sem Mistério.